Geralmente não falo sobre isso aqui, mas hoje eu vou falar. Não é uma questão que eu gosto muito de falar, porque eu já falo sobre muitos temas polêmicos pra me envolver nesse tipo de pauta também, que é uma pauta que me afeta pra caralho. Mas ao mesmo tempo eu evito falar sobre isso pra evitar dor de cabeça, que é obesidade. E aí, pandinhas, tudo bem com vocês? Eu sou a Olivia Alves, esse é o canal lá do Pan. Sim, eu penteei meu cabelo, mas ele ficou assim, a gente só aceita. É o seguinte, eu sou uma pessoa obesa, eu tenho obesidade. Sim, diagnosticado, todos os exames feitos, eu tenho problemas de hormônios, e tudo isso corrobora pro fato de eu ser uma pessoa gorda. E lembrando que ser gordo e obeso são coisas diferentes, tá? Isso daí eu não vou poder explicar melhor, porque eu não sou uma profissional da área da saúde. Por isso que eu estarei falando da minha vivência aqui como uma pessoa obesa, e não como uma pessoa que entende plenamente do assunto, tá? Eu tenho hiperandrogenismo, ovário policístico e um nível um pouquinho a mais de testosterona. E que por mais que as pessoas gostem de suplementar testosterona, ajuda a massa magra e tudo mais, não é assim quando você já nasce com isso. Na verdade, você tem um ganho de peso muito mais facilitado quando você tem essas questões hormonais. E eu tenho esse ganho de peso muito facilitado desde criança. Pra vocês entenderem, eu sou uma pessoa que... Eu sou uma mulher cis, né? Eu tenho hiperandrogenia, então basicamente eu sou andrógeno. Mas enfim, me identifico socialmente como uma mulher cis e eu não menstruo com frequência. A minha primeira menstruação foi com 12 anos de idade. A segunda foi com 14. A terceira eu já tava com 18 pra 19 anos. E eu passei um ano inteiro menstruando esse ano porque eu tomei remédio hormônio feminino o ano inteiro. Eu passei 2 anos tomando hormônio feminino, só que eles me dão muito efeito colateral. Então eu optei por parar o tratamento. Eu tentei, sim, fazer outros métodos, né? Tomar uma dosagem menor, porque eu tinha que tomar uma dosagem muito alta por conta do meu problema. Só que vendo que eu não tava conseguindo viver minha vida, eles foram reduzindo a dosagem. Quando chegou na menor possível, até os médicos falaram pra mim, olha, talvez seja melhor você não tomar mais. Isso afeta a sua vida? Sei lá, você quer engravidar, ter filhos? E eu, não tenho essa pretensão, só quero ser saudável mesmo. E eles falaram, o que você tem que fazer é adequar a sua alimentação, fazer musculação e aí você vive a sua vida. Por um tempo eu fiz isso, né? Eu alterei minha alimentação, treinei, aí eu resolvi viver minha adolescência na vida adulta, porque eu não tive adolescência muito liberal, né? E fui fazer faculdade, o que atrapalhava também, porque era o dia inteiro na faculdade. Depois eu comecei a trabalhar na faculdade, então eu ficava do dia, tarde e noite na faculdade. Eu tava totalmente sem grana, porque toda a minha grana ia pra faculdade, né? Eu não conseguia trampo de jeito nenhum, foi uma época bem difícil, sabe? Minha mãe tava bancando a faculdade, minha passagem, tudo. Eu sou pobre, e isso também tem um fator, que eu vou levantar mais pra frente. E aí, depois de um tempo, né, que eu saí da faculdade, comecei a trabalhar, a gente teve a pandemia. Antes de começar a pandemia, eu tava malhando. Eu fiz academia, assim, acho que não deu nem 3 meses antes da pandemia vir. Então, depois de, acho que 1 ano e alguma coisa de pandemia, a gente ainda estava no meio da pandemia. Voltei pra academia mesmo ali quando todo mundo já começou a se vacinar, sabe? Eu voltei pra academia porque depois de ficar 2 anos em casa, quase, o meu corpo, ele tava mal. Eu tava muito mal. Eu tava me sentindo muito cansada, tava muito desanimada. Sabe quando você não sabe se você tá vivendo ou só existindo? Essa era a minha sensação diária. O dia inteiro sentindo isso. Eu não precisava só da terapia. A terapia só veio depois. E aí eu fui fazer academia, só que eu peguei uma personal que ela queria promover o trabalho dela como um trabalho de rápida eficácia. E aí ela queria fazer um antes e depois de Instagram comigo. Ela só não me contou essa parte. Tirava foto de mim treinando e me botava pra fazer treinos muito pesados, e esses treinos deram derrame articular nos meus 2 joelhos. E isso a gente já falou aqui, tem um vídeo aqui, tipo, academia e fudeu o meu joelho, alguma coisa assim. Vai estar aqui no card. É só vocês clicarem no negócio do card que vocês conseguem ver. E aí eu tive que ficar 1 ano inteiro sem poder malhar depois disso, não só por questão da pandemia, mas porque com esse derrame articular eu não podia caminhar. Porque o primeiro ortopedista que eu peguei, ele era meio desesperado, né? Todos os ortopedistas que eu passei depois dele disseram isso. Eu passei no ortopedista pelo SUS e parece que ele era novato e tudo mais, e ele viu meus exames e ele falou, você não pode nem andar, você não pode fazer nada, porque se você fizer, seu joelho vai desgastar, você, sei lá, vai ficar sem andar pelo resto da sua vida, tipo... E aí ele começou a diagnosticar lá, falou assim, não, você vai ter que fazer uma bariátrica forçada, você vai ter que mudar sua alimentação, vou te indicar aqui pra nutricionista pré-bariátrica.
e psicólogos pré-bariátrica, tipo, era tudo bariátrica, tudo bariátrica. E eu já tava, eu não quero fazer bariátrica. Tem uma coisa que eu nunca quis, não quero, tá? Tipo, não é uma crítica a quem faz. Eu entendo a pessoa que faz, eu entendo que talvez se eu fizesse pudesse ser bom, mas eu não quero fazer bariátrica. É uma coisa que, sim, que passa muito longe da minha cabeça. A não ser que seja uma necessidade, assim, de que, assim, eu não vou conseguir viver a minha vida se eu não fizer, eu não quero fazer. E aí ele, enfim, botou todo esse medo na minha cabeça. Aí eu fiquei 1 ano esperando pra próxima consulta e ela não veio. Porque o SUS tava muito abarrotado por conta da pandemia, muita coisa ficou deixada pra trás. E ortopedia foi uma delas. Pra vocês terem noção, isso faz, tipo, uns 3 anos, mais ou menos. Foi no mês passado, agora em 2025, acho que foi em fevereiro eles tinham ligado também, mas foi no mês passado também, que eu consegui uma consulta com o ortopedista. Foi no mês passado. Imagina todo esse tempo sem conseguir viver minha vida. Bem, eu consegui um trabalho em home office, isso facilitou muito a minha vida. Eu comecei a trabalhar de casa e tinha plano de saúde, então eu usei o plano de saúde pra me consultar com o ortopedista, pra fazer todos os processos. Antes disso eu tinha encontrado um ortopedista que ele é bem velhinho e ele foi ortopedista do Palmeiras. Então ele manja muito desses B.O.s com joelho, partes de pernas, assim, né? Porque ele era, enfim, ortopedista do Palmeiras, né? E de atletas. E ele olhou meu negócio e falou assim, olha, realmente não tá legal. Porque é um derrame e você tá com a cartilagem desgastada. O que a gente vai fazer é botar ácido hialurônico nos seus joelhos. E você só vai poder fazer caminhada agora, enquanto você não faz esse procedimento, em lugares que tenham grama. Mas é bom você fazer caminhada pra mexer um pouco o corpo. Se você for se exercitar com pezinho, tanto que eu tenho, halteres aqui em casa, que eu comprei dessa época, você vai ter que fazer sentada. Então eu sentava aqui na cadeira e, vou fazer um negócio aqui. Eu sentava aqui na cadeira e ficava. Vai, 1, 2... Era engraçado, porque eu usava os intervalos do trabalho, tipo, terminava uma demanda, fazia um treino. Terminava uma demanda, fazia um treino. Com isso, o bracinho foi ficando bom, só que as pernas, elas ainda precisavam de fortalecimento. E eu tô contando tudo isso, tá? Pra vocês entenderem todo o contexto da coisa. Que tem a ver com o meu pé estar fudido agora. Com isso, eu comecei a voltar um pouco mais ativa, a fazer treinos, mesmo que sentados estavam me fazendo bem. A musculação faz muito bem pra gente. E a musculação pra pessoas obesas é diferente pra pessoas que não são obesas. Pessoas obesas e gordas, no caso. A musculação pra pessoas obesas, ela tem que ser adaptada, porque a gente não pode ter tanto impacto. Não pode ter impacto no joelho, por isso que eu treinava sentada. Não pode usar peso pra você fazer exercícios de, por exemplo, agachamento. Se você é uma pessoa que tem obesidade, o seu agachamento não pode ter peso. A não ser depois de um tempo de treino, assim, um tempo constante de treino, que você vai criando musculatura nas pernas, e aí quando você tiver uma musculatura adequada, você pode usar os pesos. Mas se você fizer isso antes, vai ser o seu peso mais um peso que você tá colocando, isso pode fazer mal pro seu joelho. Enfim, esse ortopedista, ele me explicou tudo isso, e aí com o plano de saúde eu comecei a conseguir fazer a primeira infiltração, e aí veio também um laudo de todos os treinos que eu não podia fazer, e eu voltei pra academia. Eu comecei a malhar. Desde então, eu malho. E eu não tenho muitos resultados, porque eu confesso que eu tô meio negligente com a minha alimentação, e também fiquei um pouco negligente com treinar, porque às vezes me bate uma bad, assim, eu me sinto muito pressionada de estar em um ambiente em que não é muito adaptado pra mim, porque, tipo, até pra passar na catraca eu tenho que ir de ladinho, sabe? E todas as academias da região são assim, então não tem como eu fugir disso. Academias não são feitas pra pessoas gordas, e isso é uma coisa que me incomoda muito, porque são essas pessoas que precisam de academias, né? Pra pessoas com obesidade, que são gordas e tudo mais. Às vezes me bate essa bad e eu fico com dificuldade de ir, então eu uso meus pezinhos em casa pra treinar em casa. E aí vem os papos que parece que não tem nada a ver, mas tem. Eu tropecei e zoei meu ciático no ano passado, no final do ano passado. Eu fiquei de cama por 2 semanas. E aí comecei a tomar um remédio mais forte e consegui ficar de pé. E aí fui no médico, levei uma injeção. 2 semanas depois eu tava de boa. Eu ainda sinto meu ciático, mas assim, não tava me impedindo de me locomover. E agora que ele tá ficando melhor mesmo, porque, enfim, consegui voltar a fazer meus treinos normalmente, no caso. Essa semana eu tropecei de novo. No ano passado eu escorreguei, porque tem um pé de pitanga no meu quintal. E aí eu pisei na pitanga e escorreguei, e, tipo, foi uma perna pra um lado e outra pro outro. Então o ciático de uma delas foi pro saco. Foi da perna direita. Que é sempre essa perna que se fode. E ontem eu tropecei. E aí eu queria dizer, antes de começar a malhar, antes de todo o processo que eu contei pra vocês agora, foi na época que eu não estava malhando, eu tava num rolê de rock bar, que eu tava ouvindo um som lá. E era um bar que era meio negligente com a infraestrutura do local. Tinha um buraco na ponta da escada. Um buraco na ponta da escada, numa área escura que não dava pra ver o chão. Eu enfiei o pé ali, torci, e o meu tornozelo ele inchou na hora.
hora. Eu não conseguia andar. Outra menina enfiou o pé também nesse mesmo dia e também torceu. E ela não era obesa, tá? Já tô deixando isso aqui claro, que é pra você ver que é uma questão do ambiente, não das pessoas. E disseram que várias outras pessoas passaram por isso. Eu pedi gelo pro estabelecimento e eles não me deram. É nesse nível de filhas da puta que eles são. Eu tive que ficar 1 mês e meio de cama com o pé pra cima. Eu não tinha músculo pra me apoiar. Por mais que fosse no tornozelo, e por mais que fosse doer ainda assim, o fortalecimento do seu corpo te ajuda muito com essas coisas. O negócio do ciático, que foi muito pior do que o do joelho, pelo que me explicaram, porque o ciático, ele pega a perna inteira, do joelho não, do tornozelo, ele pega a perna inteira. Eu consegui voltar a andar e ter minha rotina de vida em 1 mês. Enquanto o tornozelo foi coisa assim de eu precisar ficar 1 mês e meio, sabe? Muito mais tempo por algo que era bem mais simples. E com a queda de ontem, sim, foi ontem de agora que estou te contando, tá? Porque não é agora que vai ser lançado esse vídeo. A torcida de ontem me demonstrou muito isso. Porque eu torci caindo também. Foi uma queda feia. Tanto que eu torci uma perna, um tornozelo de uma perna. E a outra perna, ela tá toda ralada. E tem uma marca que é roxa, não sei. Tá? Uma marca colorida estranha. Que ficou por conta da pancada. Foi uma queda feia. Ainda foi uma queda em diagonal, assim. Foi tipo, teve, além do chão, teve mais um espacinho ali pra eu cair, entendeu? E eu, tipo, muito teimosa que sou, fui trabalhar com a perna assim, né? Eu tava indo de táxi, então tava de boa. Peguei o táxi, trabalhei até meio-dia, isso foi das 7 ao meio-dia, mais ou menos. Não, 7 não, foi das 8h30 ao meio-dia. E de lá eu fui pro hospital. Tomei as medicações, saí de lá, pedi pra não colocar em gesso. Né? Eles insistiram, mas eu pedi pra não colocar. E agora eu tô aqui, sentindo a minha perna. Ela está doendo um pouco, mas eu não sinto uma dificuldade de viver minha vida. E assim, por mais que pode parecer bobo pra maioria das pessoas, principalmente pessoas não obesas, o que eu tô dizendo é que fazer musculação, por mais que fosse menos do que eu deveria, por mais que fosse um pouco mais do que eu fazia naquela época, salvou eu de ficar na cama. Eu tenho essa questão de evitar ir ao médico às vezes, porque eu não gosto, né? Eu sinto desconfortável, porque os médicos, eles são muito preconceituosos com pessoas obesas. Tanto que se você tiver uma queixa, eles não vão ouvir sua queixa, muitas vezes. Eles não escutam, sabe? Pra eles, todos os seus problemas da sua vida é devido à obesidade. Às vezes não tem nada a ver. Então, pra mim, ir pro médico, passar pelo médico, o médico insistir um monte de coisa, eu ter que encher o saco, né? E depois eu voltar pra casa andando, sabe? Tipo, tendo uma rotina normal, é uma mudança muito grande. E eu não falo isso só como pessoa obesa. Eu falo como uma pessoa que era sedentária. Pessoas sedentárias são bem mais frágeis do que pessoas obesas que fazem musculação, que treinam. Pessoas obesas que treinam têm uma expectativa de vida maior do que pessoas que são totalmente sedentárias, mesmo elas sendo magras. Então, assim, são várias questões aí que podem levantar. Como eu disse no começo do vídeo, isso daqui sou eu falando da minha vivência. Então, isso aqui é um incentivo pra você, independente do seu... Eu não sei se é fenótipo que fala. Não, fenótipo deve ser outra coisa. Independente do seu corpo, do seu estilo de vida, dê um jeito de fazer musculação. E assim, eu sei que tem outros treinos, tipo, a galera tá muito de pilates agora, por exemplo. Pilates faz bem pra saúde e tal, eu concordo. Inclusive, foi me indicado fazer pilates no começo desse processo, ao invés de fazer musculação. Só que pilates é caro, primeiramente. E eu não sou muito fã de pilates, né? Eu gosto de musculação, sempre gostei muito de musculação, de puxar peso. Eu gosto de músculos, né? Eu sou uma fã de mulheres musculosas. Isso aqui é pra indicar pra você. Você pessoa que existe, você pessoa que tem uma vida, você pessoa que quer viver a sua vida de forma plena quando você estiver mais velho, você que quiser trabalhar assim, tipo, não se sentir tão cansado como você se sente. Eu não tô falando de pessoas que vivem em realidades difíceis. Vocês tentem fazer algum exercício, mesmo que seja em casa, sabe? Durante um ano inteiro. Esse aqui era meu treino, durante o ano inteiro. E isso aqui foi o que me ajudou muito, sabe? Por mais que fosse sentada, se fosse um treino assim, tipo, da barriga pra cima, cara, isso daqui, ó, eu não sei dizer o quanto eu penso hoje em dia que isso daqui foi um dos melhores investimentos que eu tive na minha vida. E eu tava querendo pegar um pezinho menor até, né? Que é pra eu poder fazer outros treinos em casa, que esse daqui eu não consigo, porque eu sou meio fraquinha ainda. Esse aqui tem 4 quilos cada, mas ainda assim é muito pesado pra mim. E a minha mãe, por exemplo, é uma pessoa que ela é muito insistente em não ir pra academia. E aí eu já tô investigando, assim, valores de kits de treino pra ela treinar em casa, sabe? Então, assim, você não precisa da academia. Eu sei como é desconfortável, agora falando com pessoas, né, obesas. Eu sei como é desconfortável ir pra academia. Eu sei como é desconfortável você estar em um ambiente que não foi feito pra você estar. Foi um ambiente pra, na verdade, te deixar inseguro, pra você querer, tipo, se parecer com outras pessoas ali. Às vezes, a melhor coisa que a gente faz é botar um fone de ouvido e ignorar tudo à nossa volta
e ir fazer o que a gente precisa fazer pela gente. Não é pela academia que você tá lá, não é pelas pessoas que estão lá, que já tem o corpo padrão e que querem ficar mais malhadas ou que estão indo pra tirar foto no espelho. Não é por essas pessoas que você tá se cuidando. Você tá se cuidando por você. Você tem que melhorar. Você tem que ficar saudável. E isso pra mim também. Eu não estou saudável ainda. Eu não tô num nível assim, tipo, que eu me sinto bem com o meu corpo. Não bem com o meu corpo. Com o meu corpo, eu sempre gostei do meu corpo. Mas, tipo, eu não tô no momento em que eu sinto que eu estou saudável ainda. Eu tô num momento de processo. E eu ainda me sinto no começo desse processo, por mais que tenha passado todas essas situações. E esse processo, pra mim, o que me ajudou muito foi fazer terapia. A terapia ajuda muito no seu processo, seja de emagrecimento, seja de fazer qualquer tipo de mudança na sua vida. Busque um psicólogo. Tem sites, eu esqueci como é que é o nome agora, mas eu posso deixar na descrição do vídeo. Tem sites que você consegue terapia por R$30 a sessão. E você também pode entrar em contato com faculdades, ONGs, grupos que fornecem terapia gratuita para pessoas de baixa renda. E eu falo isso porque foram coisas que eu busquei, tá? Eu fiz sessões de terapia na USP numa época que eu tava tendo crise de ansiedade, só que é uma coisa mais emergencial. Eles dão, tipo, no máximo 3 sessões e depois te indicam esses lugares que fazem terapia a valor social ou de graça. E eu também, depois que eu tive o plano de saúde, eu comecei a fazer terapia toda semana, pelo plano de saúde da empresa. Então, assim, busca melhorar. Não acho que essa sensação de que tudo tá uma merda, de que você não consegue fazer nada, de que a sua vida tá estagnada, é culpa sua, tá? Muitas vezes é a sociedade, capitalismo e é a nossa realidade. A gente mora em desertos alimentares, tá? Pessoas de periferia, agora. A gente mora em lugares em que eles mandam os piores produtos pra gente consumir. Então a gente já tem um aumento calórico muito grande só por a gente não ter acesso à alimentação saudável. O que me salva aqui de eu conseguir fazer isso é que, além de terem vários mercados aqui na minha região, eu moro na região do Campo Limpo. Tem feirinha na minha rua. É na minha rua, tem feirinha. E eu vou lá na feirinha, eu converso com os caras da feira, sabe? Que qual que é a melhor salada aqui, qual que é o melhor legume que você tem aqui, que é bom pra saciedade, assim, que eu vou comer, tipo, menos do que eu precisaria e que isso vai me ajudar a ficar cheia por mais tempo. E aí eles vão indicando. E a gente tem um ponto que isso daqui é uma coisa que as pessoas não falam muito. Pessoas que têm obesidade, em sua boa parte, elas não têm uma saciedade alimentar. E aí essa é a parte chata. A gente tem que passar muito tempo com fome. Porque a gente come e o nosso sistema não entende que ele já deveria estar satisfeito. A gente come e continua com fome, mesmo a gente estando cheio. Às vezes, já aconteceu comigo de eu ficar, tipo, abarrotada de comida. Eu não conseguia ver comida na minha frente, mas eu ainda tinha a sensação de que eu tava com fome. Isso são coisas que você vai controlar, tanto com a musculação quanto com a terapia, principalmente com a terapia. E, cara, nutricionista, eu fui pelo SUS, eu fui no postinho da minha rua, falei lá, quero fazer um processo de emagrecimento saudável, não quero fazer bariátrica, deixei isso bem claro, você tem que ser bem enfático nisso, tá? Porque senão eles vão ficar jogando, pra eles tudo resolve com bariátrica, tá? Eu deixei bem claro, assim, eu não quero fazer bariátrica, eu quero fazer um emagrecimento saudável, eu quero viver minha vida, quero melhorar minha rotina, me sentir melhor. E elas me indicaram pra nutricionista que tinha no posto ou que tinha algum hospital próximo. Lá eu consegui indicação pra passar com... uma pessoa que lida com questões de hormônio, né? E essa pessoa me indicou uns tratamentos, né? Falou que, como eu ia fazer tratamento, meu tratamento ia ser basicamente a musculação e a alimentação. E ele falou que tinha alguns remédios que eu podia usar pra conseguir dormir melhor, porque eu tenho uma questão com sono, né? Todos eles falaram pra mim, sem sono não existe emagrecimento. E, enfim, foram vários processos que eu passei desde o começo dessa caminhada até agora, que ainda está no começo, que foram muito úteis pra mim, pra chegar agora, tropeçar e conseguir sair andando. Parece bobo, tá? Eu sei. Pra muita gente, principalmente pessoas que não têm uma realidade semelhante, parece muito bobo, mas você conseguir viver a sua vida, tipo, sem precisar que alguém te leve pro hospital. Eu consegui ir sozinha pro hospital, eu passei todo esse processo, fui pra casa da minha amiga sozinha. Lá a gente curtiu durante a tarde, que era pra, enfim, tirar um pouquinho da cabeça que eu tava com o pé fudido, né? Depois eu voltei pra casa, aqui tem uma rampa. Eu subi a rampa sozinha, eu vim pra casa, tomei meu banho sozinha, enfim. Você tem que entender que todo esse processo é pra você ter a sua liberdade de fazer o que você quer sendo você, sabe? Sem precisar de alguém te carregar. É pra daqui a, sei lá, 10 anos eu não precisar de alguém pra me carregar numa cadeira de rodas, ou então que tenha que me apoiar fisicamente pra eu conseguir ir pra um hospital ou coisa do tipo. É pra eu conseguir sair com a minha namorada num parque, como foi recentemente, que ela tava aprendendo a andar de bicicleta, e eu consegui correr atrás dela com um monte de bolsa pendurada. Enquanto ela zarpava de bicicleta enquanto a gente estava aprendendo. É pra esse tipo de coisa que eu falo, a gente tem que treinar.
Não é, tipo, porque você tem que ficar com corpo de modelo, porque você tem que ser aquela garota propaganda, porque você tem que emagrecer pra arrumar macho, sei lá, o povo adora meter macho no meio da vida dos outros, sabe? Ou mulher, se você for uma pessoa que gosta de mulher. Não é por isso. É pra você conseguir viver a sua vida plenamente. Todo o resto é resto, sabe? O seu foco tem que ser a sua saúde, o seu cuidado. E isso eu falo pra mim todos os dias. Quando eu falo, tipo, hoje em dia, por exemplo, que eu fico, ai, cara, não quero malhar, tipo, não quero ir pra academia, mas você vai ter que treinar. É isso que eu falo pra mim. Mas você vai ter que treinar. Independente de você estar na academia, você vai ter que treinar. Então agora tem outros treinos que eu já posso fazer com perna, né? Tipo, treinos de musculação com perna. O agachamento com peso, por exemplo, já é algo que eu posso fazer. Porque eu passei muito tempo malhando perna pra conseguir músculo suficiente pra eu conseguir lidar com isso. Então eu pego meus pezinhos aqui, ó, boto no ombrinho, vai, agacha, boto um pezinho aqui no meio, faço agachamento sumô, sabe? Faço stiff, odeio stiff, pior treino que existe, mas enfim, eu faço, porque isso vai me ajudar, isso vai fazer bem pra mim a longo prazo. Então é isso, paninhas, acabou virando um relato, né, um desabafo também, e eu queria muito que vocês entendessem, né, como que é a rotina de uma pessoa obesa, que trabalha pra caralho, CLT. Pra vocês terem uma ideia, eu trabalho das 8 às 18. Eu entro trabalho às 8 horas, saio às 18 horas. E ainda assim, eu tô dando um jeito de ter esse tempo pra treinar. Felizmente, eu não trabalho em final de semana, mas pra pessoas, por exemplo, que vivem numa escala 6x1, é impossível ter uma rotina de treino. Meu, é muito pesado, você não consegue. Pra uma pessoa que recebe um salário mínimo, que tem que cuidar de família, a pessoa não consegue. Então, vem aqui também o meu apelo pra não julgar as pessoas que não estão fazendo isso. Eu tô falando de uma realidade. Eu só consegui fazer tudo isso porque eu consegui um trabalho home office que tinha plano de saúde. São 2 privilégios que a grande maioria da população não tem. E eu falo isso, tipo, eu falo pra todo mundo, cara. Se não fosse esse home office dessa empresa que, enfim, eu falei no outro vídeo, né, que foi uma empresa que não foi muito boa profissionalmente pra mim, mas fisicamente, pra minha saúde, se não fosse por essa empresa, talvez eu não estaria nem trabalhando hoje em dia, porque eu não ia conseguir. Se não fosse pelo plano de saúde, pra eu conseguir fazer a infiltração nos 2 joelhos, tive que fazer essa infiltração 3 vezes durante esses anos que eu tava na empresa. Se eu não tivesse feito... Não, foram 2. Se eu não tivesse feito essas infiltrações durante essas 2 vezes, não tinha possibilidade de eu estar aqui agora contando pra vocês como foi que eu tropecei na rua e não quebrei nada. E tava com um monte de coisa, tá? Não era só eu caindo. Eu caindo seria bem mais de boa. Era eu com uma mochila e 5 quilos de equipamento nos braços, além da minha mochila, que já pesa também mais uns 3 quilos. Tava eu mais uns 8 quilos ali, caindo. E eu, tipo, protegendo tudo, né? Porque tinha um MacBook da empresa que eu não ia querer pagar, né? Então eu falei, não, vai minha perna mesmo. E eu também vivo numa região de desertos alimentares. Por mais que eu tenha falado que tem uma feira aqui na minha rua, e a feira vem uma vez por semana. Quando as coisas estão apertadas, a gente vai no mercado, a gente vê o quê? Coisa congelada pra comer, tipo lasanha congelada, salgadinho. É muita inocência quando a pessoa acha que desertos alimentares é McDonald's, é Burger King, essas coisas. Não, deserto alimentar é você chegar no mercado que não tem coisas frescas pra você comer. É aqueles mercados de bairro, sabe? Que você entra, só tem salgadinho, só tem salgado pra vender, pão de queijo, essas coisas. E não tem, tipo, nada que você vá comer que realmente vai fazer bem pra sua saúde. E eu vivo numa região assim. Apesar de que tem os mercados agora, por muito tempo, a nossa rotina alimentar, pô, até no açougue, o que você tinha mais de carne era linguiça, era carne de segunda, era salsicha, sabe? Sem falar que a nossa vida financeira não era muito boa também, então essa foi a nossa alimentação por muito tempo. Então assim, você juntar alimentação saudável com essas coisas, principalmente se você mora em regiões com treino, principalmente se você mora em regiões muito afastadas do seu trabalho, por exemplo, e você passa 6 dias trabalhando, cara, é impossível. Todo esse processo que eu passei foi o meu relato, mas eu tô deixando bem claro aqui que eu só consegui fazer isso porque eu tive privilégios muito claros pra fazer isso. Se eu não tivesse tido esses privilégios, nada disso teria dado certo. E é claro, correr atrás. Por causa dos privilégios, eu pude correr atrás. E é isso, pandinhas. Obrigado por assistir até aqui. Obrigado por acompanhar. Se você assistiu até agora, joga aí nos comentários. Good vibe. Joga seus relatos aqui, se você tiver algum relato nesse sentido. Tá? Se você tiver algum relato, não como uma pessoa obesa, tá? Eu tô falando algum relato de me sentia muito mal e agora eu tô me sentindo bem, porque comecei a fazer algo que melhorou a minha vida. Pode ter sido terapia, pode ter sido começar a sair mais com os amigos, pode ter sido pegar um dia na semana pra ir pra um parque, deitar e olhar pro céu, sabe? Algo que ajudasse seu bem-estar, algo que te dê good vibes. Então assim, joga nos comentários
Se você puder, me ajuda aí o canal, ajuda a pagar creatina, que é caro pra caralho. pixdadopan@gmail.com. Mande seu apoio, apoie o canal. Aqui você pode ser membro por R$2,99 e no YouTube mesmo. E se você quiser apoiar no YouTube mesmo, você pode mandar um superchat. Um superchat não, valeu demais aqui, que é um coraçãozinho com cifrão que fica aqui embaixo, em algum lugar, que você pode mandar no mínimo R$2, mas você pode mandar qualquer valor que você quiser. Isso me ajuda muito a pegar a monetização do YouTube, né? E isso também deixa meu coração muito quentinho. Se você quiser apoiar mais rapidamente, é o Pix. Obrigado por assistir até aqui, até o próximo vídeo e tchau!